Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rússio Conci e hoje estamos aqui em mais uma edição do Zoom Debate. O mundo não está apenas passando por crises, ele está sendo reorganizado à força. Desde 2015, o número de sanções econômicas internacionais mais do que quadruplicou. Hoje, mais de 40% do comércio global sofre algum tipo de restrição política ou geopolítica. Guerras regionais já não ficam regionais, elas chegam no preço dos alimentos, da energia, do crédito, e em 2026, poder não se exerce apenas com exércitos, se exerce com moedas, dados, tecnologia e narrativa. 5 grandes plataformas digitais concentram a maior parte da atenção do planeta. Pouquíssimos países controlam os chips avançados que alimentam a inteligência artificial. Nunca tivemos tanta informação disponível e, paradoxalmente, nunca a desinformação se espalhou tão rápido. A chamada nova ordem mundial não é teoria conspiratória, nem é conceito acadêmico. É a disputa real por poder, influência, sobrevivência econômica. A pergunta central é simples e desconfortável. Quem está escrevendo as regras do mundo e quem está apenas pagando o custo delas? Para analisar esse novo tabuleiro global, Zoom Debate recebe hoje o professor Jorge Antônio Marum e o professor Gustavo Perrone. Hoje não vamos apenas explicar o mundo, vamos questionar quem manda, como manda e quem com certeza a isso serve. Tá? Daqui a pouco a gente volta, aguardem por nós. Até já. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje com dois professores, 2 acadêmicos que vão nos ajudar nesse tema hoje que a gente busca aqui. A princípio pode ser difícil para você que está em casa, no seu trabalho, você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, pode estar pensando, o que é isso, nova ordem mundial? Isso não me interessa, vou trocar, vou zapear vocês e vou para outro canal para ouvir algo que seja mais interessante. Não, isso diz respeito, como nós falamos aí na abertura, a todos nós, isso diz respeito a todas as sociedades. Isso está impactando hoje não somente a Europa, não somente os Estados Unidos, a China ou a Rússia, mas está impactando o mundo. E é dessa forma que nós vamos, de alguma maneira, buscar aqui esclarecer da forma mais palatável, da forma mais fácil possível, para que você possa também entrar nesse debate e a partir de agora você se aproprie desses temas e possa também debater. Nosso propósito aqui não é falar quem está certo ou quem está errado, é trazer a informação. A gente fala o seguinte aqui, é democratizar o conhecimento. E aí, você se apropriando do conhecimento, você com certeza decide melhor e se coloca melhor. Nós estamos aqui hoje com os professor Jorge Marum, é docente dos cursos da área de Gestão e Comunicação, coordenador do curso de Jornalismo e Gestão de RH da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo, professor Marum, um prazer. O senhor já é parceiro aqui da Zoom. Nós estamos falando para vocês que estão aí. Hoje o nosso canal ele chega também em Teresópolis, Petrópolis, a sede dos nossos estudos em Nova Friburgo, e chega também aqui nos pequenos municípios aqui próximos a Friburgo, que são através de mais 11 municípios onde chegamos, e também na startup em São Paulo, na Sul TV, com em torno de 100 micro e pequenas emissoras que retransmitem aqui o nosso conteúdo. Bem-vindo, professor Marum. A gente costuma dizer sempre, o senhor já esteve aqui conosco, professor Marum se apresentando, porque colocar currículo aqui às vezes fica distante. Mas de que forma o professor Marum ou Jorge Marum gostaria de ser apresentado? Jorge Marum por Jorge Marum. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez, professor. Muito obrigado, Rússio, a todos os amigos que nos ouvem e nos assistem. Eu estou aqui para debater geopolítica, é um tema que a gente gosta muito, que a gente perde horas e horas estudando, todo dia analisando movimentos dentro do que os governos, através das suas assessorias, do que as mídias alternativas e as mídias oficiais falam do tema. Então estamos aqui para conversar com os amigos, entender um pouco o que esse movimento global pode impactar na vida de todos nós aqui no Brasil e no mundo.
Vamos sim, muita expectativa para lhe ouvir, e o senhor que está em sala de aula passando para os alunos, principalmente para a área de jornalismo, né, que são aqueles hoje que transmitem a gente, que reportam as informações do mundo todo, quer seja aqui na imprensa nacional, na internacional, nós somos aqui, recebemos as informações, eles posicionados pelo mundo, vêm trazendo para a gente, em tempo real, isso que é muito importante que a gente possa dizer isso. E temos aqui conosco o professor Gustavo Perrone, que já esteve conosco aqui algumas vezes também, tive a oportunidade de trabalharmos juntos na Universidade Cândido Mendes durante alguns anos, e está aqui conosco. Gustavo é doutorando em Ciências Econômicas pela Universidade Nacional de La Matanza, em Argentina, mestre em Administração de Empresas pela Universidade da Flórida, possui MBA em Finanças Corporativas, MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de especialização em Estratégia de Negócios pela Universidade de La Verne, nos Estados Unidos. A formação em Administração de Empresas, Direito e Economia, atuou mais de 18 anos nas áreas de transporte, comércio internacional e com experiência junto a empresas como a Vale, a Eletrobras, o Grupo Multiplan e outras tantas aqui que eu... Agora, não é que me recuse não, Gustavo, mas aqui é tanta coisa que é melhor você se apresentar. Gustavo Perrone por Gustavo Perrone. Quem é Gustavo Perrone? O prazer, Rússio, o prazer, Marum, estar aqui com vocês. Bem, eu sou um entusiasta, um apaixonado por questões de geopolítica, questões geoeconômicas. Volta e meia eu tenho a oportunidade de encontrar o Marum nos corredores da Estácio, debater alguns assuntos com relação a esses aspectos. E hoje nós estamos aqui para tratar disso, né? Esclarecer o que está acontecendo, né, nessa transformação, nessa nova organização, nessa nova ordem mundial. Então, essa oportunidade vai ser bastante positiva para os nossos ouvintes, para quem está assistindo. Olha, vamos começar já, porque nós somos hoje, nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, e quando atrás começou um conflito aí da Rússia e Ucrânia, e começamos no dia a dia, parecia com todo respeito, mas sem a diminuição, mas era uma novela. Diariamente nós estávamos recebendo as informações que estavam acontecendo. Em seguida também as informações relacionadas aí à Palestina e Israel, por exemplo, né? E no decorrer disso tivemos outras ações e tal. E às vezes nós pensamos que essas ações elas estão limitadas lá naquele espaço onde o conflito está acontecendo, né? Nós vamos buscar falar aqui hoje o quanto tem isso impactado. No primeiro momento, a questão da Rússia e da Ucrânia, algumas pessoas falam que ela impactou mais a Europa, ou ela impactou a Europa, ela impactou com a questão do gás, ou coisa nesse sentido, com a perspectiva. Mas nesse primeiro instante, eu pediria que a gente pudesse... vocês usaram 2 termos aqui, que eu acho que é importante a gente começar. Senão nós vamos começar lá falando de guerra, de conflito e tal, e a gente falou aqui que hoje não se está fazendo guerra somente de tanque, guerra de armas convencionais. Está se fazendo um outro tipo de guerra. Mas para a gente chegar lá, o tema hoje que a gente colocou, que é às vezes complexo, chama-se a nova ordem mundial, poder, economia e o novo tabuleiro global em 2026. Não vamos falar ainda desse novo tabuleiro global, mas vamos chegar lá. Vocês falaram em 2 termos que eu queria que vocês pudessem para a gente contextualizar. Primeiro, vocês falaram de geopolítica, tá? Com todo respeito, para trazer para mim o mesmo debate, vamos falar o que é geopolítica. E outro, vamos falar o que é ordem mundial. Né? Porque tem gente que não sabe, quer dizer, com certeza a maioria do nosso público, né, no Brasil, ele não sabe o que é ordem mundial e muito menos o que é a nova ordem mundial. Eu fiz um curso, talvez há 15, 20 anos, na Escola de Guerra Naval, lá na URCA, né? E aí, quer dizer, falávamos a respeito da nova, né, ordem mundial. Quer dizer, agora estamos aqui 20 anos depois trazendo a nova ordem mundial. Mas essa é a primeira ordem, segunda, terceira, quarta. Vamos lá. Quem começa, Marum e Gustavo, queria que vocês falassem primeiro, contextualizassem nova ordem mundial e geopolítica. O que é isso? Vou rapidamente, para passar para o professor Gustavo também. Rapaz, se eu voltar algum tempo atrás, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, se configura um novo formato de mundo. Depois vem os acordos de Bretton Woods, que colocam o dólar como padrão financeiro, né, do lastro da moeda. Os Estados Unidos, como potência global e provedores dessa moeda no mundo, passam a ter que
distribuir dólar, né? Então ele faz muita importação para poder abastecer os países de dólar e é uma potência global, não só pelo seu PIB, não só pela sua produção, pelo seu tamanho e tal, mas por ser o país emissor da moeda que foi convencionada no acordo de Bretton Woods como padrão do mundo. Isso era um modelo de... E aí, com a OTAN como aliança militar do Ocidente, que pós-queda do Muro de Berlim, configura-se a soberania, a primazia dos Estados Unidos e dos países ocidentais no modelo capitalista global e tal. Então era uma soberania que se parecia inquestionável. Mas os anos passaram, a China surge como uma potência econômica, a geoeconomia, ou seja, a China hoje, você tem uma empresa, você que está nos ouvindo, precisa importar um maquinário. Onde é que vem na sua cabeça que você vai comprar esse maquinário? Na Ásia, na China. Então, os Estados Unidos têm Claro que ninguém aqui vai entender que a economia americana é pequena, pelo amor de Deus, um país de 30 trilhões de PIB, é uma economia pulsante, mas ela se vê desafiada por uma outra potência que também é um país gigante, que é capaz de construir um carro, por exemplo, muito mais barato, um carro elétrico. O carro Tesla tem mercado nos Estados Unidos porque tem 200% de tarifa sobre o carro chinês, que é muito mais barato. Então, quando ele paga 200%, ele não consegue chegar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se veem nesse momento como um outro país que geoeconomicamente fez movimentos importantes e se aproximou de vários países, inclusive da área de influência dos Estados Unidos, como a América Latina. O porto inaugurado no Peru, o maior parceiro comercial do Brasil, que sempre foram os Estados Unidos, hoje é a República Popular da China. Então, esse movimento criou uma série de questões. E de um ano para cá, com o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, ele faz um movimento geoeconômico importante, com tarifas, como você falou na introdução, introduzindo tarifas importantes e criando um novo rearranjo. O Oriente Médio é muito claro isso, a gente vai explicar o que aconteceu. O novo Oriente Médio surgiu, é diferente daquele antigo, e é isso, esse é o movimento. Então a Europa hoje, qual é a situação na Europa? A situação na Europa é que os países europeus viram que os Estados Unidos, como seu filão de apoio, como aquele que desde a Segunda Guerra convencionou ser a segurança da Europa, hoje a Europa diz, precisamos de um novo plano. Tanto que está gastando 870 bilhões em armas, só a Noruega botou 200 milhões do seu fundo soberano, e, por outro lado, entendem que os acordos com os Estados Unidos já não é mais tão amigo. Então, é uma situação bem complexa, mesmo que o Trump amanhã deixe de ser governo e tal, não é mais a mesma coisa. Aquela unha e carne, Reino Unido, Ocidente, Estados Unidos, parece haver algumas fissuras que colocam talvez a OTAN, não vou dizer em risco, mas em questionamento. A ONU é questionada por vários governos. Então é uma situação bem complexa e surge uma nova ordem. No decorrer, vou pedir para que também, às vezes a gente leva a informação pensando que o nosso telespectador tem essa sopa de letrinhas, né? Então, a OTAN, a ONU, depois em algum momento eu vou pedir a vocês para que vocês possam esclarecer o papel efetivo, porque algumas pessoas falam, você acabou de falar agora da OTAN, um certo esvaziamento com relação à OTAN. Já vimos falando do esvaziamento da ONU, né? Então, lá na frente, quando tendo oportunidade, o papel de cada uma e como é que vai estar. Falei então, para a gente poder dar nesse primeiro momento, contextualizar, falar o que é geopolítica, nova ordem mundial, e como é que vocês veem isso. Então, o Marum já trouxe aí uma introdução. Vamos lá. Bem, Russo, você falou de nova ordem mundial, né? A gente tem que pensar que o mundo passa por transformações, por mudanças. Então, eu diria que todo momento teremos uma nova ordem mundial, né? O Marum comentou a questão da Segunda Guerra Mundial, então podemos dizer que antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a Inglaterra, que era o grande protagonista, né, do mundo, onde tinha essa hegemonia, esse poder econômico, esse poder até mesmo bélico, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, surge o quê? Os Estados Unidos, né, se tornando o país hegemônico, né? Agora nós temos uma outra disputa, que é a China, que vem crescendo nos últimos anos, crescendo num ritmo muito forte, né? Principalmente no crescimento econômico, e aí, obviamente, os Estados Unidos não quer perder essa hegemonia, ou seja, esse poder de influência que ele tem no mundo. Tá?
Obviamente, ele vai tentar utilizar mecanismos para que ele permaneça, né, tendo o seu protagonismo. Então, isso seria esse momento, esse novo rearranjo, né, mundial. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Inglaterra, nós tínhamos a Europa, né, o continente europeu, que tinha essa predominância. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, se tornou isso. Aí a Europa começou a perder uma relevância. E agora nós estamos tendo o quê? Vendo a China crescendo, ou seja, então o continente asiático agora se tornando essa grande referência na economia mundial. Quando falo de geopolítica, geoeconomia, nós estamos falando do todo, né? Do mundo como um todo, não apenas num aspecto regional, mas no aspecto global. Então, quando fala essa nova ordem, eu vejo o seguinte: nós sempre teremos uma nova ordem, porque as mudanças ocorrem, né? Então, já foi a vez da Inglaterra. Nós estamos vendo agora aí um pequeno declínio dos Estados Unidos e uma ascensão, né, um crescimento agora da China. No futuro, não sabemos, né, daqui a 200 anos, quem será um grande protagonista, qual país, qual a nação. Enfim, sempre teríamos uma nova ordem, né? Eu vou provocar o Marum, mas aí dizer o seguinte: quando você trouxe agora aqui para a gente a questão aqui dos Estados Unidos, possível enfraquecimento ou coisa nesse sentido. A gente ouve que, por exemplo, exatamente isso que está fazendo, uma das posições do Trump é no sentido de poder reestabelecer o que era no passado e os caminhos que ele está utilizando para alguns. Mas eu sempre subsidiei você, né, ao longo da vida toda dos Estados Unidos. Agora, vamos ajustar, vamos fazer um equilíbrio com relação a isso, né? Então, algumas coisas nesse sentido. E também, para alguns, talvez há coisa de 10 anos atrás, ou se falava em 10 anos, entre 5 e 10 anos, que a China iria tomar essa hegemonia dos Estados Unidos, né? Quer dizer, hoje são duas hegemonias que nós falávamos até então: hegemonia econômica e a militar, né? E a política, né? Então, mas eu queria só trazer essa questão que, para alguns, o papel do Trump é de poder fazer um ajuste para que ele possa restabelecer essa posição dele diante do cenário mundial. Tá? Mas isso é para vocês, é só para trazer o que a gente ouve, o que a gente ouvia. Mas eu vou trazer já provocações a vocês, que é o seguinte: a nova ordem mundial, crise, Marum, ou reorganização de poder, já um pouco falando disso. Aí vou trazer para vocês. Desde 2015, o número de sanções internacionais mais do que quadruplicou, né? O mundo não está instável, ele está sendo redesenhado. É por aí ou não? À vontade. É por aí. Né? E, na verdade, a geopolítica é muito complexa, são muitos fatores. Diz, o Estado tal não é amigo de tal, mas isso depende da situação, depende do acordo. Né? Mas a verdade é o seguinte: temos 3 países com pretensões expansionistas nesse momento: Israel, no Oriente Médio, os Estados Unidos, que tem dito claramente aí, fica falando de Canadá, de México, de Groenlândia e tal, tem os seus objetivos, e a Federação Russa, que tem o seu objetivo de ocupa hoje 20% de território reconhecidamente, internacionalmente reconhecido como Ucrânia. Então, esses players são muito importantes. Então, é um arranjo que coloca esses países que têm essas pretensões em confronto, seja de narrativa, seja bélico, seja de questões tarifárias com outras nações. Então, é muito importante entender esse movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. No Oriente Médio, Israel tinha o Hezbollah e tinha o Hamas e a Jihad Islâmica nas suas fronteiras. Israel derrotou. Todo mundo que fala que o palestino venceu, isso é fake news. A realidade é: Israel venceu a guerra em Gaza e derrotou o Hezbollah no Líbano. Então, derrubou, junto com a Turquia, o governo Assad na Síria. Hoje o governo sírio é um governo sunita, apoiado pela Turquia, mas pró-Israel. Não vai contra nenhum interesse do Estado de Israel. Então, o chamado eixo da resistência contra Israel no Oriente Médio restou os Houthis no Iêmen, que não tem força, e cada vez mais os rebeldes anti-Houthis, apoiados pela Arábia Saudita, vão tentar derrubar os Houthis, e o Irã, que era o Estado, e eu não estou fazendo nenhum tipo de ponderação se é certo ou errado, o Estado que financiava esses grupos, principalmente o Hezbollah.
Então, por que hoje eu entendo que é muito provável, por mais que o Irã seja um país grande, por mais que seja custoso, que a guerra chegue a Teherã, não que eu queira isso. Por quê? Porque Israel tem o controle do Oriente Médio, apoiado pela Arábia Saudita, não formalmente, mas apoiado pelos Estados Unidos, mas ele precisa eliminar o último foco de resistência, do chamado eixo da resistência. Então, como ele vai fazer, eu não sei, mas parece que a situação, como agora o governo de Teherã está enfraquecido com essas manifestações que houveram nas ruas, pode ser que seja o momento. Lembrando que o Irã tem a fronteira com o Kurdistão iraquiano, os Barzani no norte do Iraque são favoráveis aos Estados Unidos, fronteira do Azerbaijão, que segundo o Jerusalém Post é o melhor amigo de Israel, não sei o que estou dizendo, está na capa do Jerusalém Post, Azerbaijão, o melhor amigo de Israel. Então o Irã está cercado de algumas situações, de bases americanas e de países que poderiam sediar esse ataque, até porque os Estados Unidos têm bases militares no Iraque. Né? Gustavo, aqui a gente tem uma questão que até a certo instante as guerras, os conflitos, eles eram regionais. O próprio Marum trouxe algumas questões. Esse é regional? Que trazia a questão regional. Mas, quer dizer, era regional, mas na medida que os Estados Unidos começam... E se dizia o seguinte, a eleição do Trump também foi trabalhada numa questão seguinte, o americano, os Estados Unidos para o americano, né? O americano com a visão para dentro, porque ao longo do tempo, eles falando, né? Nós nos preocupamos muito com lá fora e deixamos aqui o nosso povo aqui, bancamos as guerras, né? Ganhamos e perdemos, mas sempre se colocando. E agora as pessoas acham, poxa, mas o Trump ganhou com uma questão de se falar que ele ia se voltar para dentro, mas em um certo momento ele viu exatamente que estava perdendo espaço, perdeu espaço e quis reposicionar, essa é uma das falas. Mas aí, falando o seguinte aqui, guerras que não ficam regionais, conflitos locais, efeitos globais. Tá? A Europa é global. É global. Então, mais de 40%, Gustavo, do comércio mundial sofre algum tipo de restrição geopolítica. Guerras hoje impactam energia, alimentos, créditos e inflação. Né? Com certeza. Queria que você pudesse fazer em cima dessa reflexão que eu trouxe, concordando ou discordando, isso aqui não é da nossa editoria, apenas são elementos que a gente traz e a gente tem que esclarecer isso. Né? Bem, Gus, você comentou a questão, né, quando você comentou da conflito Ucrânia-Rússia, a questão do gás. Sabemos que o abastecimento de gás para a Europa, os países europeus, principalmente para a Alemanha, vem da Rússia. Então, obviamente, esse conflito gera esse problema energético, que gera também problemas econômicos para o continente europeu. Mas, de uma visão mais ampla ainda, mais um exemplo simples, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores de fertilizantes, né? Que não utilizamos aqui no Brasil esses fertilizantes na nossa lavoura, né? E sabemos que o agronegócio é fortíssimo aqui no Brasil. Então a plantação sofre efeitos, né? Nós tivemos logo no início da crise desse conflito uma elevação dos preços dos ovos aqui no Brasil. Preços dos ovos, esse aumento dos preços foi influência do quê? Aumentou o preço dos fertilizantes, aumentou o preço do milho para produzir milho e, obviamente, para alimentar os frangos, galinhas, enfim, para poder gerar os ovos. Então, isso só para ter uma ideia, né, de que dessa amarração, né, que nós temos, não somente regional, mas também influenciando o nosso dia a dia, né? Vamos imaginar a economia global como fosse uma grande vizinhança, né, os vizinhos. Tá? Nós temos os Estados Unidos, que é um grande vizinho, é o vizinho, digamos, mais poderoso, aonde as transações dessas pessoas é feita pela moeda desse vizinho. E os Estados Unidos querem se proteger agora. Os Estados Unidos quer o quê? Aumentar o seu muro, tá? Limitando a questões de onde ele possa importar muitos produtos, tentar resgatar, né, produtos que eram feitos para os outros vizinhos, agora para que ele possa voltar a fazer e produzir também para alimentar todos esses vizinhos.
E de outro lado nós temos digamos assim, a China, que é um outro vizinho, que na verdade quer diminuir esses muros, quer trabalhar de uma forma onde todos os vizinhos possam consumir os seus produtos. Então nós temos uma disputa um pouco nesse sentido. E obviamente, quando a gente fala em conflitos, né, isso abrange vários aspectos. No aspecto da cadeia produtiva, hoje ninguém quer produzir, né, ter a sua produção em um local que você possa ter uma sanção, você pode ter um bloqueio comercial por questões de conflitos militares e coisas do tipo. Então, existe um termo que é muito utilizado hoje, que é um termo chamado friendshoring, né, que é um termo onde as economias estão buscando, né, fazer alianças com países vizinhos, com países mais aliados, né, para não correr o risco de ter a sua produção interrompida. E, obviamente, isso vai refletir o quê? No aumento do custo. Porque se a gente pensar no início desse processo de globalização, seria o seguinte, né? As indústrias ocidentais, principalmente as indústrias americanas, foram para onde? Para o continente asiático, né? Os países asiáticos, para produzir, para o quê? Produzir no menor custo possível para aumentar as suas receitas. Basicamente isso, foi buscar eficiência de custo. Então eu vou produzir na China porque eu consigo produzir mais, com um valor menor, com um custo menor, e isso vai aumentar a minha margem de lucro. Então a iniciativa foi mais nesse sentido. Só que os chineses aprenderam, outros países aprenderam, então surgiu aí esse grande poderio econômico chinês. E agora, voltando a essa cadeia produtiva para países mais próximos, para países mais aliados, né, digamos assim, né, obviamente vai aumentar esse custo. O aumento de custo, esse aumento de custo da produção vai aumentar, ou seja, o preço final que vai impactar no processo dessa inflação mundial, enfim, né? Então tem toda essa cadeia produtiva. Então, esse rearranjo, né, econômico, político, tem a ver também com isso, né, gerando essa questão da inflação. A minha provocação agora para o Marum, 50% delas que você já me tirou aqui. Então, fica mais fácil, mas eu vou trazer outras questões aqui para o Marum. Quer dizer, Marum, o subtema, né, a provocação seria de que sanções provocar a você. Sanções substituíram tanques, por exemplo, né? Só para a gente poder trazer o que nesse novo mundo, não. Para a gente poder trazer isso. E aí, uma coisa que você falou logo lá na sua primeira manifestação, foi o seguinte, a questão do dólar, né? Desde da Segunda Guerra, o dólar foi no acordo de Bretton Woods, coisa nesse sentido. Mas para que a gente possa, porque o nosso papel aqui é exatamente a gente trazer elementos que possam fazer com que o nosso público ele se aproprie dessa informação e ele possa trabalhar isso, né, não com mais segurança, mas com um caráter de empoderamento, claro, natural, né? Claro. Então, voltando, eu vou falar assim, sanções substituíram os tanques, aí você vai ficar à vontade, mas eu vou trazer o seguinte, o dólar ainda responde por cerca de 58% das reservas globais, né? Mas países buscam alternativas para reduzir essa dependência. Queria que você trouxesse isso aqui. E no decorrer, eu queria que vocês falassem, porque provavelmente já tem gente aqui na expectativa de que a gente possa falar um pouco mais sobre a China. Mas a China, há alguns anos atrás, 80% da China era rural, né? E agora nós estamos falando. Há um tempo atrás, falava-se que tudo que se comprava na China era de terceira, quarta, quinta categoria, né? Não se queria para aproximação. Mas que negócio é esse que está se falando agora? Que China é essa que está se falando? E depois nós vamos falar sobre Mercosul, vamos falar sobre acordo Mercosul-Europa. Queria que nós falássemos também sobre, naturalmente, a Venezuela, que as pessoas esperam muito que a gente possa falar sobre Venezuela, e a gente finaliza lá com o Brasil. De tudo isso, a gente depois deixa o Brasil. Mas, voltando então, sanções substituíram tanques? Não, eu acho que existem situações em que os tanques, não digo nem os tanques, mas as armas, notadamente o artefato nuclear,
fazem com que você tenha numa mesa de negociação muito mais poder do que outros países que não têm esse poder, mas no ambiente econômico, dos negócios, nas questões ligadas ao comércio, as sanções são parte do jogo para tentar barganhar vantagens para aquele player que entende que joga, por exemplo, no caso como o presidente Donald Trump fez, bota na mesa para que possa chamar, para que os outros países tenham interesse de fazer o acordo, né? Tentar chegar num consenso, numa situação em que ele tinha um déficit X e agora passa a ter superávit ou um déficit menor. Como você pediu para a gente fazer um esclarecimento para o seu público, de maneira que eles possam se empoderar, vou dar um exemplo bem simples. O dólar era o padrão, né? Depois de Bretton Woods, o padrão. Você imagina, por exemplo, um país, até o exemplo que eu dei na Cianf, como Madagascar, uma pequena ilha que produz baunilha. O americano, os Estados Unidos, é o maior comprador de baunilha desse país. Portanto, os Estados Unidos compra baunilha de Madagascar e manda dólar para Madagascar, e com esse dólar, Madagascar opera no sistema internacional. Só que os Estados Unidos, o Madagascar é um pequeno país, nunca vai ter capacidade de importar em quantidade de mantimentos aquilo que os Estados Unidos, que é um país global, imenso, demandam de Madagascar. Então, a balança comercial americana vai ter sempre déficit com Madagascar, porque ele vai importar muito mais baunilha do que Madagascar vai comprar de outros elementos, porque tem pouca gente lá. Então, os Estados Unidos, para ter o padrão monetário, como o Perrone sempre diz nas palestras dele, ele precisa de ter déficit, porque ele tem que mandar o dólar para o outro país. Só que agora o Trump precisa de superávit, porque o Estado americano tem endividado, né, a dívida pública e tal. Então, essa é só uma característica. Agora, com relação a armas, que você me pergunta, vou te dar um exemplo claro. A Europa está botando 870 bilhões em arma. Isso é um fato. A França é o segundo maior exportador de arma hoje. Então, assim, as armas têm hoje um peso importante nesse rearranjo, porque os países estão querendo se armar para poder ter mais força nessa mesa de negociação. Eu queria que você explicasse, já que você fala em armas e tal, e agora os investimentos, que, num certo momento, em algum acordo, algum desses países, eles se desarmaram. Não é? E houve um compromisso do desarmamento desses países, tanto é que alguns países não têm. Claro. Isso por força de quê? Que também havia um certo comprometimento dos Estados Unidos em fazer essa proteção. Ou seja, você cuida lá do bem-estar da sua população e coisa nesse sentido e deixa que a gente vai dar cobertura, como sendo, tem um xerife aqui por trás que vai dar cobertura a você. Vocês não precisam andar armados. Né? Só explica um pouquinho, porque tem vários países que têm essa questão e que hoje, aí quando se fala, eu visitei alguns países lá fora, aqui não se fala em arma. Né? E agora nós estamos falando, porque a OTAN, porque a Europa. Então, traz isso, por favor. Eu vou até pegar um gancho, né, que você tinha falado da OTAN, né, que é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, e que é o seguinte, até a queda do muro de Berlim, nós tínhamos de um lado a OTAN e do outro lado o Pacto de Varsóvia, né, que seria a OTAN para os países do Oriente, que na verdade quem controlava lá, quem mandava a antiga União Soviética. Com a queda do fim dessa chamada Guerra Fria, não há necessidade de ter, digamos, um Pacto de Varsóvia, não faz necessidade de ter uma OTAN. O Pacto de Varsóvia acabou. A OTAN permaneceu. E no Pacto de Varsóvia, né, vários países que faziam parte, né, ou países foram, né, criados, né, que pegavam a antiga União Soviética, né, acabou tendo uma política de desarmamento. Né? Então, a questão, né, das armas. E tem uma coisa interessante também, Roosevelt, né, dessa proteção dos Estados Unidos, seu xerife. Na década de 80, o Japão iria ultrapassar os Estados Unidos e ia se tornar a maior economia do mundo. Isso na década de 80. O que os Estados Unidos fez? Né? Foi feita uma reunião onde os Estados Unidos chamou aqui o Japão, a Inglaterra, a França, tá? Foi feita uma reunião em Nova York, no Hotel Plaza, aí chama-se até Acordo de Plaza, que foi feito isso no Hotel Plaza. E os Estados Unidos chegou assim, não, Japão, eu dou proteção para você, militar. A Alemanha ainda era a Alemanha Ocidental, né? Não tinha a união das Alemanhas. A Alemanha,
eu dou proteção a você. Mesma coisa para a Inglaterra, né, e para a França. Eu quero que vocês valorizem sua moeda, porque não quero que, por exemplo, o Japão ultrapasse só nem aí. Isso fez com que a década de 90 fosse chamada, digamos assim, a década perdida para o Japão. Né? Então, o Japão entrou num período muito grave, né, na economia na década de 90. Então, isso mostra, né, essa força, né, desse poder, no caso aí militar, aonde os Estados Unidos chega assim, o Japão, olha, você deve, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, houve lá um acordo onde o Japão não poderia entrar em conflitos, não está na própria Constituição japonesa e tudo mais. Então, quem dá proteção para você, Japão, sou eu. E eu provoquei você exatamente isso, porque eu tive a oportunidade de visitar o Japão ano passado, e aí, quer dizer, sinceramente, eu conhecia pouco dessa história, mas um país que sai de uma guerra, primeiro que ver o restabelecimento dele, né? Quer dizer, o que foi até um certo instante, você falou até 80, coisa nesse sentido. E entender essa questão, querer entender por que hoje o Japão não investiu em armamentos e tal. Então, se explica aí, ou seja, mas houve uma composição, né? Ele negociou esse tipo de investimento, né? Foi isso? Os Estados Unidos negociou o investimento e o que aconteceu? Deu um freio de arrumação na economia mundial, onde o Japão, em questão de tempo, o Japão estaria ali se sobrepondo à economia americana. E vários outros países, como você falou, hoje aqui, também atenderam a essa. Vamos investir aqui em outras frentes. Né? Não, assim, é interessante, né, que você falou, né, porque eu também fui no Japão ano passado, né, fui à Coreia também ano passado, e é interessante, né, a gente ver uma cultura diferente, né, porque nós temos, né, o Marum comentou, falou da questão da narrativa e tal, nós temos muita influência, por exemplo, de uma mídia ocidental, né, mas quando a gente começa a entender um pouco da cultura, das características de outros países, né, porque essa questão imperialista, que o Manu comentou, né, da questão dos Estados Unidos, aí da Rússia, da própria Israel, eles têm um vertente que era impor, né, certos padrões. Olha, você tem que seguir isso, a cartilha é essa e tudo mais. Normalmente, né, olha, o modelo econômico que você tem que seguir é esse, enfim, né? Agora, aqueles países que não, digamos assim, não seguiram bem essa cartilha, né? O caso, por exemplo, da China, né? Não seguiu bem essa cartilha. Neoliberal, consenso de Washington, né? O tripé econômico, aquelas coisas todas. Aí viu o quê? Surgiu. A própria Coreia do Sul é outro país também que não seguiu né? O Estado fomentou. O Estado fomentou. Existe um livro muito interessante de um economista sul-coreano, não esqueci o nome dele agora, mas é um livro chamado Chutando a Escada. Basicamente, esse livro fala o seguinte, né? Essas grandes potências econômicas cresceram, né, através de um modelo econômico e, obviamente, eles propagam a ideia de um modelo adverso do que eles conseguiram chegar a esse modelo. E chutar as escadas aí, para ninguém poder o quê? Porque se você tem um poder, se você tem uma dominância, você não quer que o outro também dispute esse poder com você. Então, é um livro chamado... É bem interessante um dia até, Rúlio, a gente pode fazer até um programa sobre a questão coreana. O que é a Coreia do Norte, o que é a Coreia do Sul, como é que se funciona Pyongyang, as coisas. As pessoas têm muita curiosidade de entender como é a vida na Coreia do Norte, e é muito interessante. A gente fizesse um programa, já que quase ninguém fala sobre Pyongyang, e a Coreia do Norte é um país muito interessante a gente trabalhar nessa questão geopolítica. Mas o que eu queria dizer para o seu telespectador, se você me permitir, a Europa é um problema global, por quê? Porque potências nucleares estão em lados opostos. É diferente do Oriente Médio, é uma guerra regional. Já é uma potência global, nuclear, o Irã não é. Na Europa, a França, a OTAN, capitaneada pela França, a União Europeia, que a Inglaterra não está na União Europeia, é uma potência nuclear. E a Federação Russa é uma potência nuclear. Então, por isso é que há toda uma costura muito delicada. Porque se as coisas na Europa perdem, vão fazer aí dia 22 de fevereiro, 4 anos de guerra. Se elas perdem a mão, o mundo todo pode ser penalizado. Então, por isso a costura é muito tênue. Qual é a dificuldade? Se a Ucrânia abre mão de territórios,
a União Europeia entende que a Rússia vence e quem garante que ela não vai invadir mais? Se a Rússia não admite sair sem o território, mas as pessoas dizem que apoiam a Ucrânia, apoiam com arma e tal, mas ninguém quer botar soldado para morrer lá. Porque à medida que o francês, por exemplo, morrer em solo ucraniano, a população francesa vai ficar contra o Macron. Então, pelo ataque aéreo e drone, não vai destruir um país continente como a Rússia. Então fica essa situação muito delicada, de um jogo muito complexo, e que, eu vou ser muito sincero, a própria União Europeia é um pouco dividida, né? Tudo bem, tem um consenso, mas quando você olha assim, o que o Orbán faz? Olha, vamos negociar. O que a Meloni faz? Apoia a OTAN, mas vamos negociar, porque são políticos de extrema-direita. O Orbán, a Hungria não vai se voltar contra a Rússia. Eles são muito próximos, o governo de Moscou, com o governo Orbán na Hungria. Então a Hungria está na União Europeia, mas ela sempre busca o diálogo, ela não vai tentar o enfrentamento com Moscou. Então tem países como a Meloni, que é uma política de extrema-direita na Itália, que estão muito aliados a Israel. A Itália deu muito suporte a Israel durante os conflitos. Então não tem interesse do confronto, mas alguns países têm. A Polônia tem. Vou aproveitar agora que você já... Não, mas foi importante, você tocou já em Europa, e a gente vai trazer, porque o programa está indo muito rápido, né? O tempo está passando e a gente vai precisar aqui fazer para posicionar das questões que sejam principais para que a gente se apropie, né? A questão da Europa, se ouve falar muito hoje do esvaziamento, ou do desempoderamento, ou de um enfraquecimento, né, de Europa, né? A Europa guardadas aí, né, as questões, a Europa está envelhecida, né, e tal. E uma questão que se coloca de ponta era a questão da Alemanha, tá? A Alemanha vinha até um certo instante, né, com essa coisa do empoderamento, liderando. Quando a Inglaterra não entra, ou seja, ela sai, ela sai do Brexit, aí a Alemanha passa a ser, quer dizer, a grande protagonista e a Angela Merkel trabalhando, se impondo, né, mundialmente, com assento e tal, né? E aí o que acontece? Alguns falam que a partir do momento que a Rússia começou a fazer a guerra com a Ucrânia, o que acontece? A Alemanha começou a ficar preocupada com 40% da dependência dela do gás e tal. E não é questão da dependência, é questão do frio, do gelo. Sim. Quer dizer, a Alemanha, essa semana, eu tenho um filho que mora em Berlim, semana estava menos 13, por exemplo, menos 15. Né? Então, a questão é essa. Quer dizer, se você corta o gás, o que acontece? É dizimada a população, assim como Napoleão lá naquela questão da Rússia. Mas diz pra gente um pouquinho de Europa. Vou rapidamente. Essa questão de que a Europa está decadente, isso é fake news, na minha opinião. Isso vem de um movimento, não sei se capitaneado pela Federação Russa, não tem como afirmar isso, de que a Europa, de cabelo verde, de homossexuais, de não sei o quê, está indo contra a moral e os bons costumes, e o presidente Putin se coloca sempre como defensor da família e tal. Eu acho que isso tem uma visão um pouco ideológica, eu respeito a visão cada um, de sociedade de cada um. Não pode ser que a Europa está decadente. Eu não concordo, porque tem um PIB de 15, 16 trilhões. A Federação Russa é um país muito importante, mas tem um PIB de 2 trilhões e 200 e tal. Então, assim, eu acho que a Europa não está decadente neste sentido. Agora, ela tem algumas situações de que não investimento em arma, que agora teve que investir 870 bilhões. Tem essa questão de como é que é a relação de países tão irmãos com os Estados Unidos, que agora se veem, não tão irmãos mais. Isso é a diplomacia. Agora, em Davos, falou isso muito claramente. As pessoas discursaram, preocupadas com os movimentos que os Estados Unidos, como nação, têm feito. Então, é uma situação bem complexa. E vou lhe dizer o seguinte, para terminar. As terras raras ucranianas foram para os americanos, pela dívida de guerra, né? E a Groenlândia é isso, não só rota comercial, que é muito importante, mas terra rara. Por quê? Porque a China detém terras raras. E por isso a China controla os imãs, por isso que os Estados Unidos não conseguiram implantar as tarifas contra os chineses. Por quê? Porque sem a terra rara você não faz o imã, não faz o carro elétrico, não faz uma série de produtos. A Groenlândia tem terras raras, foi descoberto há pouco tempo, né? Recentemente, entre aspas. Então, essa terra é importante para os Estados Unidos. Se você precisa do metal para você poder produzir aquilo e não depender do chinês. Então é nesse sentido que a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, ganha muita importância. Eu não acredito que os Estados Unidos estão fazendo isso porque a Rússia vai atacar. Isso é fake news. Isso é uma narrativa do governo americano para justificar. Na verdade, é o controle de uma rota comercial no Ártico,
e de riquezas que foram descobertas recentemente nesse território. Porque para fazer domo de ouro e tal, os acordos que já tem com a Dinamarca permitem os Estados Unidos botarem exército lá, tem uma base lá. Isso é um controle de território, então é uma política expansionista. Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica aos Estados Unidos, eu estou relatando o que está acontecendo, se está certo, se está errado. Agora, quando a União Europeia começar esse movimento de comprar de outros, por isso fez acordo com o Mercosul, porque precisa de outros players. Agora estão discutindo em Davos que o Starlink não pode ser a única opção, porque está na mão do americano. Quando ela começa a discutir isso, começa a se criar novas oportunidades para outras empresas, para outros players negociarem com a União Europeia. E aí vai mudar o jogo. Os Estados Unidos fazem o movimento hoje, recuperam a hegemonia em uma série de questões, mas, por outro lado, o Canadá foi lá na China. Fez um acordo limitado de compra de carro? Fez, mas foi. Ou seja, um parceiro dos Estados Unidos, um vizinho dos Estados Unidos, esteve recentemente em Pequim fazer acordo comercial. Então a coisa é muito dinâmica. E neste sentido, o Irã também entra. Porque um dos grandes fornecedores de petróleo para a China, assim como a Venezuela, é a República Islâmica do Irã, que controla o Estreito de Hormuz, onde passa 40% do petróleo do mundo. Então não interessa aos Estados Unidos que esse governo permaneça no Irã, e nem a Israel. Eu não estou dizendo se ele é bom, se ele é ruim, é uma questão que a gente pode debater se for o caso. Do que é o Irã, mas acho que não é o caso aqui. Aqui, vocês estão subvertendo a minha pauta. Então, então acontece o seguinte, eu tenho que fazer aqui uma ginástica aqui para poder, porque vocês estão entregando já bastante antes da gente fazer as provocações, né? Isso é muito bom. Isso, enquanto vocês puderem estar debatendo, sem a minha participação, mas eu vou ter que provocar agora o Gustavo com relação a algo que talvez o Marum tivesse mais na linha de frente, mas quem controla a narrativa de poder, né? Essa é uma questão, porque aqui eu vou trazer para vocês, então, sempre uma reflexão, e aí vocês, sim ou não, ou que seja, né? 5 plataformas concentram mais de 70%, Gustavo, da atenção digital global. Informação virou ativo estratégico, tá? Marum, de repente, vai ficar ali, né, torcendo para poder. Mas vai entrar na fala com certeza. Aí vamos botar também a desinformação. A verdade perdeu velocidade, né? Fake news se espalham até 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras. Percepção vale mais que fato. Vou começar você, e o Marum está ali, já postando a bola, eu quero entrar nessa, essa é minha, levanta essa bola para mim. Nós estamos com 13 minutos só para terminar, eu tenho que ser rápido também. Nós falamos muito aqui, né, nós debatemos muito aqui, falando um pouco aí desse poderio econômico, poderio militar, mas nós temos um poderio que é o chamado soft power, né? Que seria esse soft power, né? Seria essa influência cultural, padrões de comportamento e tudo mais, que acaba influenciando, né, também, né, nesse aspecto econômico, né? Por exemplo, nós temos, como eu falei, né, uma influência muito grande dos Estados Unidos, né, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, quais são os costumes, enfim. Agora nós estamos, só pegando um caso aqui, falando da Coreia, né, ou só para o nosso público entender. Nos anos para cá cresceu muito a participação, né, as pessoas assistindo os doramas, né, e isso acaba influenciando o quê? Uma maneira, um tipo de comportamento, né, as pessoas conheceram um pouco mais dos coreanos, como se comem, como se alimentam, como se comportam, como se vestem. Então isso é o chamado soft power. Nós tínhamos, né, muita influência o quê? Dos filmes americanos, né, de tudo isso aí. Outro dia até vi um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, na verdade vi 2 filmes russos sobre a Segunda Guerra Mundial, e é interessante a visão deles durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso seria o soft power. E esse soft power tem a questão das narrativas, né, como ela influencia, né, nesse comportamento das pessoas, do público e tudo mais. Nós temos, você comentou essas questões, né, das mídias, dessas novas mídias, né? Por exemplo, né, o Elon Musk, uma das primeiras coisas que ele fez, né, vendo esse movimento todo, a importância disso, foi comprar uma rede social, que foi o Twitter, né? A influência desse. Nós temos aí o presidente americano com a sua própria rede social, com a sua própria mídia social, né? Então tudo isso... O chat na China. Pois é, então tudo isso acaba criando narrativas, né, obviamente, influenciando
as pessoas, né? Hoje nós temos aí uma influência muito grande. Como você falou no início aqui do programa, nunca a informação foi tão democrática como está sendo, mas também isso acaba gerando uma desinformação muito grande. Então a gente tem que peneirar muito bem essas informações para que a gente não corra o risco de cometer erros, enfim. Né? Mas o Marum, como é da área... Não, mas é isso mesmo, você foi perfeito. E trago mais um componente para você aqui, que a gente fala assim, olha só essa provocação aqui. Dados são o novo petróleo. 90% dos chips avançados dependem de poucos países e empresas. Quem domina a inteligência artificial domina produtividade e poder. Nisso, os Estados Unidos estão à frente, que das 5 maiores empresas do mundo, das 20, né? 12, agora não me lembro de cabeça, tem lá anotado, mas das 5, acho que 4 são americanos. NVIDIA é maior, senão, né? Acho que é os Estados Unidos. Agora, olha que situação interessante. Isso é poder. Isso derruba governo, isso gera mudança de comportamento. Vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Antigamente no Brasil tinha esses burger, esses cupcake, pessoa vendendo. Não, o cara viu nesse programa americano de televisão, quando começou o canal fechado, e aí, com a questão social, da perda de emprego, o cara não tinha emprego, foi abrir, foi vender o que? Hambúrguer. Ele viu lá no canal americano e criou lá oportunidades de negócio. Então, esse tipo de influência existe. Agora, a questão do petróleo ainda é premente, a questão da energia ainda é premente. Você não pode dizer assim, o país que não tem recurso nenhum não vai existir. Vai, o Japão é uma prova. Mas o país que tem recursos energéticos, que tem terra, como o Brasil, por exemplo, é capaz de ser um player, porque tem terra, porque tem lavoura, porque tem tecnologia aplicada nessa lavoura. Tudo uma coisa muito complexa, mas certamente dominar a narrativa é importante. Por isso a Rússia tem esse esforço, por isso a China tem esse esforço, por isso que no mundo islâmico existe o movimento sunita e o movimento xiita, que é feito pelo Irã, porque você quando as pessoas compram a tua ideia, você tem o jogo resolvido ao seu favor, né? Então os governos todos fazem narrativas. Não, e você comentou, né, da IA, de dados, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode separar a inteligência artificial em dois, para entender melhor, nosso público entender melhor, duas grandes áreas, né? Aquela inteligência artificial que é a inteligência artificial generativa e uma inteligência artificial analítica. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que a gente vê na cabeça é o quê? Um chat GPT. Mas isso é a inteligência artificial generativa, que cria textos, imagens, vídeos. E nós temos uma outra inteligência artificial, que analisa dados, padrões, que auxilia no processo de decisão. É essa inteligência artificial, né, que vai fazer a diferença na competição, né, entre as empresas, na questão mundial, dos países. É essa que vai dar esse protagonismo, né, nesse avanço tecnológico, né? Porque a outra, né, até tem um estudo do MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que fala, né, que está se criando uma bolha da inteligência artificial, mais dessa generativa, né? Porque os investimentos que estão sendo feitos, né, em plataformas como o ChatGPT, Gemini, etc., já não está tendo o retorno esperado. Então a bolha, quando se fala, é da inteligência generativa. Agora, quando se fala em inteligência artificial em competição, né, entre empresas, países, essas coisas, jogos, essas coisas, é essa analítica que analisa dados, padrões, comportamentos e tudo mais. Marum e Gustavo, olha só, nós estamos com 7 minutos para terminar. Falamos bastante, acho que foi muito importante tudo, mas a gente precisa falar algumas coisas que estão na boca do povo, né? E as pessoas estão falando e tal, e às vezes sem muita propriedade daquilo, porque a informação que se recebe, ela é muito pequena, e aí quem informa com o seu olhar, com a orientação. Então, primeiro, 1 minuto para cada uma, se possível, né? Então, queria que vocês falassem de China. Quem é a China? Por que a China... se a China é uma China rural, uma China que era desprestigiada, que as pessoas falavam nada poderia se comprar, que não tinha qualidade na China. Segundo, falar, se der em condições aqui, tempo para falar um pouquinho de esse acordo Mercosul e União Europeia. Tal. E vamos falar um pouquinho de Venezuela, porque... as pessoas falam, o Trump não veio simplesmente tirar o Maduro dali, ele veio restabelecer a conexão de que o povo americano é com ele, né? Então, não mexe com o meu povo aqui não, deixa que eu vou... E tem outros aí que já está querendo, já falando com relação a isso. E a questão, finalmente, do Brasil, mais um minuto para a gente falar com o Brasil, como é que fica nessa.
Marum, por favor. E, vamos lá. Quem fala de China, quem fala de Mercosul? Vou falar da Venezuela, pode ser? Por favor, vamos lá. Cara, a Venezuela é um país muito importante, porque tem riqueza de ouro e petróleo muito grande. É um país que está ali praticamente próximo no Canal do Panamá, então está praticamente Oceano Atlântico e Pacífico. Está muito próximo da Europa e dos Estados Unidos, da Europa Ocidental. É um país que, eu não vou dizer se eu não tenho condições de afirmar que o presidente Maduro é um narcotraficante, eu não tenho como comprovar isso. Então eu não posso dizer isso, seria uma responsabilidade, mas eu tenho como dizer que nós tivemos mais de 3 milhões de venezuelanos deixando o país, um país que era bonito, que era rico, e que passa hoje por momentos bastante difíceis, a população deixando, passando fome. Então, precisava de um rearranjo. Se está certo o americano entrar no solo, eu não vou entrar nesse mérito porque não dá tempo, não reconheceu a vitória do Maduro, então para os Estados Unidos ele não era presidente legítimo. Então, qual é a questão? Precisamos modernizar o parque petrolífero da Venezuela. A Gazprom russa não vai ser tirada do jogo, o que prova mais uma vez que existe uma sinergia boa entre o governo Trump e o governo Vladimir Putin. Eles têm um bom diálogo, mas empresas americanas, além da Chevron, que já estava lá, vão entrar e vão modernizar o parque. Isso vai gerar emprego, vai gerar progresso. Agora, como será essa relação desse governo que tem tantos emaranhados com os Estados Unidos? Se ficar só no comercial, a coisa vai andar. Agora, se os Estados Unidos vão impor um outro tipo de poder, e aparentemente acho que não, isso gera uma questão bastante delicada para a gente debater. Na OEA, na Organização dos Estados Americanos, houve uma divisão. Quando foi chamado todo mundo para debater esse assunto, o Brasil foi contra a seção americana, o México foi contra, o Chile, que agora vai mudar de governo, foi contra, mas Bolívia, Argentina, Paraguai foram favoráveis. Portanto, não houve uma manifestação em conjunta porque está muito dividido. O continente está dividido entre percepções pró e contra os Estados Unidos, no sentido desse tipo de ação. Isso é reduzir a influência chinesa na América e, ao mesmo tempo, falar rapidamente da questão do Brasil. O Brasil é uma potência regional, que trata muito mal hoje as suas forças armadas e tal, e sua intelectualidade, mas é uma potência regional, mas que vê essa potência um pouco ameaçada por acordos que Paraguai e Argentina fizeram com uma potência global que é os Estados Unidos, que permite, inclusive, se for o caso, que os Estados Unidos tenha bases militares nesses países. Hoje pode se franquear abertamente, e a Venezuela pode ser que no futuro os Estados Unidos possa ter uma base lá também, o que para o Brasil, que é uma potência regional, ter uma potência global na sua fronteira, em termos de militar, de base militar, seria o Brasil perdendo força geopolítica. Essa é a minha percepção. E você desce agora, temos 2 minutos para terminar. Então, rapidamente sobre China, né? Pensar que a China produz apenas produtos baratos, não, esquece isso, né? Já foi. Né? Hoje a China se concentra nos produtos high-tech, de alta tecnologia. Esses produtos de low-tech, de baixa tecnologia, a China já terceirizou isso para outros países periféricos lá da Ásia, né? Filipinas, etc. Hoje a China, né? Hoje não, né? Já há alguns anos a China desenvolveu um programa, né? Reestruturar um novo cinturão comercial, né? A nova rota da seda. Não apenas ligar os produtos da China à Europa, agora também está pegando o quê? Países da Oceania, países do continente africano e também da América Latina. E investindo. A China investiu mais de 1 trilhão em infraestrutura, em tecnologias, para escoar a sua produção. Nós temos aqui no Peru um porto, Xangai, se não me engano, o nome do porto, que a China investiu 3,5 bilhões de dólares nesse porto para encurtar, né, a rota. Então, esquece China como um país apenas de produtos de baixa qualidade. Tá? Queria que falasse, então, desse um fechamento com tudo isso. Aí, 30 segundos, se for possível, cada um. O Brasil, como é que fica nessa toda, os impactos e tal? Hoje a gente está ali, quer dizer, o nosso presidente, aí, de certa forma, tentando se posicionar, tentando, às vezes, sair de um posicionamento, né, uma posição que, de certa forma, traz algumas arranhões aí para o Brasil. 30 segundos cada um. Brasil, como é que fica nessa aí, por favor? O Brasil é uma potência regional. O Brasil é um país que senta na mesa porque produz alimento e vende minério, que permite fazer arma para esses produtores de arma, compra fertilizante. E é um país que tem hoje um governo que não é aliado político da extrema-direita. Então não é aliado de alguns países, ideologicamente, claro que comercialmente o Brasil faz acordo. O presidente Lula tem uma percepção mais voltada assim, para o Macron, para uma Alemanha e tal. São escolhas, são movimentos que agora as eleições próximas poderão fazer alteração ou não.
Por favor, Gustavo. O Brasil ele diversificou bastante, né, o Brasil ele diversificou bastante, né, a sua pauta exportadora, né, buscando outros parceiros comerciais, né, e isso facilitou muito, né, até mesmo com a questão da imposição das tarifas. Então isso repercutiu bastante na balança comercial do Brasil, na questão da importação e exportações. Importação e exportação, isso foi até positivo para o Brasil nesse sentido. Você falou agora do Mercosul e da União Europeia, é um acordo que travou agora no Parlamento Europeu, né? Foi assinado, mas travou um pouquinho no Parlamento Europeu, mas eu acho que é bastante positivo que para voltar a mais força, né, essa potência regional, como o Marumo falou, do nosso país, né? Não só aqui obviamente na América do Sul, mas também ter um certo protagonismo mundial. Queria agradecer muito ao professor Marum e ao professor Gustavo Perrone. Eu acho que o tempo passou muito rápido, foi bastante elucidativo. Quer dizer, nós buscamos falar de mundo, né? E fala de mundo em 1 hora, eu acho que a gente precisaria de mais, com certeza. Mas o nosso propósito é exatamente aqui, esse. Vocês que trabalham no mundo acadêmico, principalmente, a democratização do conhecimento, espraiar o que vocês têm aí, que transborda em vocês, para que a população ela tenha um pouco mais de conhecimento e se apropriando disso, elas possam aí, se colocar de forma melhor, né? E não simplesmente por conta de que um veículo passa uma informação e aquilo ali pode ser a bula, né, papal deles. A nova ordem mundial não é um conceito acadêmico, é uma disputa real de poder em andamento. Economia virou arma, tecnologia virou fronteira e informação virou instrumento de controle. Decisões tomadas fora do país impactam diretamente empresas, empregos e o dia a dia das pessoas. Quem entende esse cenário se antecipa. Quem ignora, paga o preço. Agradeço ao professor Jorge Antônio Marum e ao professor Gustavo Perrone pelas análises. O mundo mudou e o jogo já começou. Até o próximo programa. Até lá.